Bem-vindos, amigos, à edição 256 de Alvorada Cultural, quarta temporada. A partir de agora, vamos a começar a mostrar um pouco do que aconteceu na 49ª edição do Festival de Cinema de Brasília. Agora, na primeira parte, falam sobre o festival Zé Carlos Vieira e Cleide Soares. Na segunda parte do programa, vemos alguns dos debates que aconteceram todo dia. Assistam. É um festival que preza pelo viés político e também por debates sobre contemporaneidades, né? É um festival diverso, como vocês podem perceber, tem gente de todo tipo, gente de toda classe social, e muito difícil para um festival de cinema, que normalmente é elitizado. Esse festival preza por essa diversidade. E o festival teve uma curadoria muito bacana, como eu lhe falei, que ele, por ser diversificado, ele conseguiu abranger vários temas, desde o empoderamento feminino, a questão do índio, que é muito importante, a questão de gênero, também é muito importante, e a questão do idoso também. O idoso eu achava que deveria ser abordado a questão do idoso com mais intensidade. Mas tem um documentário feito aqui para a Mostra Paralela, chamada Mostra Brasília, que se chama Rosinha, que ganhou em Gramado, no último festival de Gramado, 3 Kikito, né? Como melhor curta, melhor ator e melhor atriz. É uma mostra que o cinema de Brasília continua vigoroso. Esse festival também é um termômetro de debates, né? A gente está na grande dúvida do que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, né? Com o que vai acontecer, quais serão as políticas públicas e tudo mais. E esse festival está sendo palco para esse tipo de discussão. O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro sempre é um marco para o cinema nacional. E eu coordeno a Mostra Brasília do festival, que hoje vai premiar os melhores filmes produzidos no Distrito Federal, por cineastas da cidade, por artistas da nossa cidade. E assim, foi muito positivo, porque nós tivemos aí um sábado e domingo com 3 sessões diárias de filmes. Nós exibimos 6 curtas e 6 longas em 2 dias, e o público compareceu inteiro aqui nesse Cinema Brasília. Foi muito bonito. Tinha assim, filas que davam voltas no cinema. Então assim, foi muito legal. A Mostra Brasília se consolida como uma mostra genuinamente produtiva. Nós temos muitos filmes bacanas. Nós tivemos 57 filmes inscritos. Fizemos a seleção, uma comissão de alto nível aí da cidade, de pessoas com bastante experiência, selecionaram 12 filmes, 6 longas e 6 curtas. E hoje nós vamos conhecer esses vencedores. Que você já sabe, né? Eu já sei, e eu acho que a população vai ficar muito feliz. O cinema brasiliense está levando aí uma boa bandeira aí para o cinema nacional. Então o cinema de Brasília já passa a ser uma referência do cinema brasileiro como um todo. Isso é bom. Porque o Aquários é um filme que ele é bem diferente mesmo. Ele tem uma narrativa que trata, né, o passado numa ótica de presente, um filme muito bonito e que é polêmico também, porque eu conheço opiniões de que muita gente que gosta do filme e muita gente que não gosta do filme. Então, assim, a polêmica também porque ele foi o primeiro filme que fez uma intervenção política numa premiação importantíssima internacional, e a partir daí criou-se uma sucessão de pessoas fazendo protestos nos cinemas, aqui mesmo no festival. Conta como foi a reação da plateia durante o festival. Então, aqui no Festival de Cinema de Brasília, por exemplo, todas as apresentações de filmes foram introduzidas com um fora-tema. Então, assim, Aquários criou essa situação, estimulou. Então, tem um movimento aí de cinema fora-tema. E a plateia do Cine Brasília que foi acompanhando aí essa tendência. Agora, é uma plateia que sempre participa muito dos filmes. Ela interage, é muito bacana. Legal, parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua atenção, Cleide. Obrigada, Raul. Contamos com você
também na retrospectiva que nós pretendemos fazer de 20 anos de Troféu Câmara de Mostra Brasília. Quando? Já tem data? Vamos tentar fazer ainda este ano, se não no início do próximo semestre, vamos fazer a retrospectiva de 20 anos de Troféu Câmara Legislativa, que concede prêmios anuais às produções de cinema do DF. O Sindicato de Escritores começa uma nova administração, com uma nova diretoria. São tempos de reestruturação. Se você é escritor ou quer se tornar um, junte-se a nós e participe desta aventura maravilhosa. O jornalista e escritor maranhense acaba de lançar seu 5º livro de poesia. Você pode adquiri-lo no site da editora Quiron. Boa leitura! Sobre o fim da TV pública no Brasil, que não existe mais, a EBC foi transformada em uma empresa, numa televisão estatal e não pública. Queria que você falasse sobre isso. E queria também saber como ficam os recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, que só pode ser criado graças a políticas de redistribuição de renda no país, que possibilitou o acesso de uma parcela maior da população à TV a cabo e à telefonia celular. Eu queria que você falasse também sobre isso, como fica. A Ancine, aqui representada por Manuel, queria perguntar ao presidente o seguinte: eu observo na fala do Dove e também na fala a seguir que a gente tem uma questão nas linhas de fluxo contínuo. Eu sei que eu faço parte das propostas dessa linha e dialogo com os outros produtores também, tem muitos aqui que fazem parte dessa linha. As linhas de fluxo contínuo, elas têm não só como player principal o produtor, mas sim também as emissoras, né, que provocam através do Prodave 02 a abertura de um edital convocando, ou no Prodave 01, elas precisam emitir um contrato de contratação daquela obra audiovisual. Então, existe aí um pedaço que é o player. O player precisa ser acionado ou precisa estar em paridade com o produtor para você acessar as linhas de fluxo contínuo. Que são as linhas, de acordo com o que o Doug apresentou e que a gente vem avaliando, que tem a menor incidência do cone, porque nós estamos muito distantes desses centros onde os players estão. Porém, existem ainda não acessados outros players que poderiam estar nesse jogo, que são os players das nossas regiões. E aí, presidente, assim, individualmente, a gente fez um trabalho com as TVs abertas. A gente tem encontrado ainda muita resistência internamente na Ancine, na avaliação de pontuação, de pareceres sobre essas regiões. Inclusive, com pareceres pontuando as emissoras com nota 2, porque é uma emissora regional, de 0 a 5. Pareceres perguntando por que 3 episódios na Paraíba, de 3 episódios. Então, são pareceres que demonstram também que a própria agência, de alguma forma, precisaria traduzir um novo olhar de incentivo e de apoio aos movimentos de assertividade, no sentido de reunir players e produtores na mesma linha, que são as linhas de fluxo contínuo. Que censurou o filme do nosso colega Rafael Petrini em 2011. Foi o primeiro filme censurado no Brasil desde Je vous salue Marie, de Godard, que foi censurado porque a mãe do presidente Sarney não gostou, porque era muito carola. E, enfim, após 25 anos, em 2011, Rodrigo Maia, por meio do Partido dos Democratas, conseguiu censurar o A Serbian Film, um filme que a Petrini Filmes comprou no Festival de Cannes e tentou distribuir aqui no Brasil. Porque há muito discurso de defesa da pluralidade, mas a política às vezes é muito singular, ela não é plural. Eu falei aqui de políticas, eu falei aqui de culturas no plural, eu falei no plural. Então, quando a gente exerce esta manifestação de pluralidade, pressupõe que há respeito às oportunidades. E depois das oportunidades, é óbvio que todo processo, seja do edital, de uma concorrência seletiva, é meritório. Algum mérito tem que ter. Com relação à questão da TV pública, eu queria colocar para vocês o seguinte: não há nenhuma decisão tomada nesse sentido. Eu devo participar da primeira reunião do Conselho como representante do Ministério. Eu tenho uma posição a favor da TV pública, tá certo? Acho que a questão da TV pública passa por conteúdo audiovisual e vou defendê-la.
abertamente sobre isso. Então é esta palavra importante que eu queria considerar para vocês. Não há uma decisão, né? Isto vai ser colocado em pauta numa primeira reunião, que eu não sei quando vai acontecer, provavelmente nos próximos dias. Com relação à questão final, da sua preocupação com relação às contribuições por conta da atividade econômica, eu espero, sinceramente, e aí faço um pouco da minha condição de economista, espero que a gente entre num processo de recuperação econômica imediatamente. Eu confio na política econômica, aí é uma questão de entendimento. Então, respeito sua opinião, como eu estou colocando a minha opinião. Acho que as medidas que vão ser tomadas podem ser duras no primeiro momento, mas eu sinalizo... Bom, gente, eu estou colocando a minha opinião. Eu estou falando que eu acho que a política econômica vai dar resultado. É uma questão de ponto de vista. Então, a gente vai divergir aqui, infelizmente, nesse ponto. E decidimos fazer o lançamento de projetos e programas na primeira semana de novembro, que é a Semana de Cultura. Então, quando eu falei aqui que eu estou com compromisso, eu tenho um compromisso com a equipe, eu tenho um compromisso, como eu colocava, sobre o edital dos festivais, eu colocava para ele aqui em off, né, e que envolve, por exemplo, uma discussão com CGU e TCU, porque foi tomado uma medida que evita o repasse direto de recursos, né, para entidades privadas, mesmo sendo elas do terceiro setor. Então a gente está propondo, eu já falei isso até para o Rony, que está aqui, estamos propondo uma discussão semelhante aos editais de filmes para os festivais, ou seja, que possa ser entregue também um produto audiovisual e, portanto, dentro da mesma linha desses editais, a gente minimize a burocracia, tá certo? E saia numa condição, não é, de defesa, mas é preciso de defesa a favor desse ponto de vista, naturalmente, não de defesa de retroagir. Mas a ideia é justamente conversar, como estou sentando agora, daqui a pouquinho, com membros do Tribunal de Contas e da CGU, para discutir esta política. Porque temos o interesse, e isso é uma mudança, já digo aqui para vocês, a gente pretende lançar todos os editais no primeiro semestre, já garantir os recursos agora, para que ele possa ser pago durante o exercício. A programadora vai ter a primeira etapa, eu não gostaria de dizer agora, porque eu queria anunciar para novembro, mas tudo bem. A primeira etapa da programadora vai ser exatamente o escoamento de todo aquele material de DVD que está lá estocado na Cinemateca, vai para as escolas, vai para a biblioteca pública, imediatamente. Primeiro ponto, não, deixa eu completar, gente. Essa é a primeira etapa. Alimentar no segundo momento a própria TV Escola, nessa parceria, com esse material devidamente licenciado. E a terceira etapa, já conversei aqui com o presidente Manuel, há recursos para isso, não é isso, Manuel? Da questão do voto público, e fazer o voto público, tornando a programadora, né, dando acessibilidade dentro de uma linha em que você tem muito mais acesso, portanto, dentro da lógica que eu coloquei aqui, de respeito ao consumidor. Mas a programadora era para o Cineclube, para fomentar a difusão do também. Não só a escola, então muitos filmes que são 14, 16... Vai ser mantido, eu ia continuar com o Cine Mais Cultura, e vai ser integrado ao mesmo modelo. Não vai, o que é importante que vocês saibam é que, infelizmente, até pela questão orçamentária e financeira deste ano, estava parado. Sobre a questão da institucionalidade do setor, eu entendo que o grande esforço que é preciso preservar, exatamente num processo de construção de décadas que o setor trabalhou e contribuiu na construção das políticas que estão postas, é a complementariedade do sistema. A Agência Nacional do Cinema tem um conjunto de responsabilidades no desenvolvimento do mercado audiovisual, da regulação, da fiscalização e do desenvolvimento do mercado, na maneira como a lei fixou. E a Secretaria do Audiovisual tem um conjunto de responsabilidades no que diz respeito ao desenvolvimento de linguagem, à formação, à preservação, que é uma parte também muito importante desse sistema de audiovisual. Quando o sistema funciona com a Ancine executando suas funções, com a SAB executando suas funções, a gente cria um ambiente melhor para o desenvolvimento do setor. E essa combinação das ações feitas na esfera da Ancine e das ações feitas na esfera da Secretaria do Audiovisual, elas criam as condições de nós termos sinergia e fortalecimento do desenvolvimento do setor. Quando eu me refiro a uma política nacional de cinema e de audiovisual, eu me refiro a uma política
que está lá consignada no PDM. Se parar para ler o PDM, você vai ver que não é que há apenas um tipo de ação e uma única política. Não, quando eu me refiro à política, eu estou me referindo a um arranjo geral, programático, que tem um conjunto de diretrizes, um conjunto de subobjetivos, um conjunto de destrinchamentos dessa operação. Então, assim, não há um debate ou uma polêmica entre políticas e política. Na verdade, há uma política nacional de cinema e de audiovisual, que não é minha. É da sociedade. Há leis que não são minhas, nem do presidente Lula, nem da presidenta Dilma, nem do presidente Fernando Henrique Cardoso. Essas leis são do país, aprovadas no Congresso Nacional. Foram essas leis que disseram que a Agência Nacional do Cinema faz regulação, fiscalização e fomento. Como, aliás, todos os melhores organismos de cinema e de audiovisual do mundo. França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, México, Colômbia, Chile. Portanto, por que isso? Porque não é possível executar o desafio de ter um cinema nacional, uma política nacional de produção de audiovisual, sem dar conta de duas tarefas. Tarefas que são, uma, de natureza regulatória, outra, de natureza de estímulo, de subsídio, para que as coisas se desenvolvam. E essas coisas se articulam porque elas são indispensáveis para a ideia do Brasil ser um grande centro produtor e programador de conteúdos audiovisuais. Se a ideia for só que ele seja um centro consumidor de produção estrangeira, dá para fazer de outra maneira. Mas se a ideia é que seja um centro produtor e programador de conteúdos audiovisuais brasileiros, também tendo acesso à produção internacional, porque nós queremos ter acesso à produção internacional, o modelo consagrado no mundo é esse. Mas não fui eu que escolhi. Isso foi feito no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, pela medida provisória 2228, baseado no modelo internacional e baseado no modelo consagrado no Brasil também. Esse é o modelo. Assim como não compete ao Estado dizer que filmes, que séries devem ser feitas por vocês, produtores, por vocês, realizadores. São vocês que sabem quais são as séries, quais são os filmes que devem ser feitos. Vocês conhecem melhor as demandas da sociedade brasileira. Vocês sabem melhor o que deve se esperar e o que deve, como dialogar com as parcelas diversas do público da sociedade brasileira. Toda vez que o Estado tentar se meter no território de dizer que filmes devem ser feitos, que séries devem ser feitas, eu não sei do que você está falando neste aspecto, eu estou dizendo disso aqui. Toda vez que o Estado se meter a decidir que tipo de filme tem que ser feito, que tipo de série tem que ser feita, supostamente para atender uma certa demanda, vai estar errado.